A iNexus hoje ela é uma agência de marketing de performance, né? Se tornou, na verdade, uma rede de agências. Hoje temos vários licenciados aí por todo o Brasil. E trabalhar com marketing de performance é ajudar as empresas a sair do ponto A até chegar ao ponto B. E essa história, ela muda em cada situação. Muitas vezes é um projeto que vai sair do zero e vai querer gerar 100 mil reais de faturamento, por exemplo. Outras vezes é um cliente que tem uma empresa que está numa situação difícil, não está conseguindo atingir o break-even, tá ali, o tanto que fatura não paga as contas do mês, e a gente precisa ajudar eles a conseguir gerar um faturamento maior para ter resultado. Outras vezes a gente não está falando de faturamento, a gente está falando de mais cadastros, mais instalações de aplicativo. Para fazer isso, hoje a gente utiliza ferramentas de marketing digital para ajudar a gerar essas performances nas empresas. Então a gente entra muito ali na parte de vendas, na parte de comunicação do negócio, de estratégias do cliente. Já faz 9 anos que a gente está fazendo isso, a gente vem desenvolvendo esse trabalho desde 2013. Já ajudamos muitas empresas a conseguir ter resultado, atingir seu break-even, a projetos que estavam na imaginação de uma pessoa se tornar projetos grandiosos aí que ganharam o Brasil, o mundo, vamos pensar bem, porque teve uma grande exposição. A iNexus é isso. Hoje a gente, inclusive, tem o prazer de poder ajudar as pessoas, né, com a nossa rede de licença, a poder trabalhar com isso, a poder ajudar as empresas no final. Então nosso alcance aumentou muito mais, né? A gente era limitado aqui a quantidade de pessoas, de empresas que a gente podia atender, e hoje a gente está no Brasil inteiro podendo ajudar aí o ecossistema empreendedor, podendo ajudar muitas pessoas a alcançar seus sonhos, realizar suas metas. Isso é iNexus. O modelo de licença da iNexus é para todos os perfis de pessoas. Para quem nunca empreendeu, para quem já empreende, para quem está no CLT ainda, para quem é da área, né, das áreas de afinidade. A nossa área é uma área que tem várias áreas de afinidade: desenvolvimento de sites, design, gestão de tráfego pago, edição de vídeo, a área da própria música, por assim dizer, né? O pessoal que faz locução, off, edição de áudio. Então é para todo mundo que quer ter uma fonte de renda extra, por exemplo, ou que quer começar seu próprio negócio. O nosso modelo de negócio, ele é muito adaptável. Então a gente consegue se adaptar à realidade de qualquer pessoa, na verdade. A pessoa que quer ter isso como um plano B para empreender em paralelo ao seu trabalho, né? Muitas pessoas do setor público, por exemplo, né, com essas instabilidades que a gente sempre tem no nosso país, querem ter uma segunda opção e acabam empreendendo. Outras pessoas que só tá trabalhando, mas quer ter uma segunda fonte de renda, trata ali a licença como um plano B e eventualmente isso se torna um plano A. Hoje o nosso modelo de negócio é para todo mundo e a gente consegue fazer isso porque a gente tem um grande diferencial, que é um suporte consultivo, um suporte num modelo de consultoria, sem nenhum tipo de limitação. Então, mesmo quem não tem experiência nenhuma, o que acontece muitas vezes, um advogado, uma enfermeira, um nutricionista, por exemplo, pessoas de áreas que não estão muito ligadas com o que a gente faz hoje, conseguem fazer essa transição, porque podem contar com o auxílio do nosso suporte, que vai agendar calls junto com especialistas para ajudar essas pessoas, pegando na mão delas, ajudando elas. Óbvio que também a gente tem a nossa plataforma EAD, nós temos as nossas lives, as nossas mentorias, que tornam possível que qualquer pessoa que queira empreender, que queira ter resultado, que venha aí muita possibilidade de trabalhar com marketing digital, ou até outras pessoas que têm um sentimento mais nobre, né, de ajudar outras empresas, porque no fim das contas o que a gente faz ajuda muito as empresas a ter resultado, a evoluir, a prosperar. Então o modelo de negócios da iNexus é para todo mundo que quer, né, para todo mundo que quer empreender, para todo mundo que tem essa vontade de ter seu negócio próprio, quer trabalhar de casa, de um escritório, de onde quer que seja, para todo mundo. Uma pessoa que decide se tornar um licenciado da iNexus tem uma série de vantagens em relação a alguém que vai começar a empreender sozinho. Quando você empreende, você tem muitas incertezas, dificuldades que você vai passar. Quando você se torna um licenciado, você conta com um plano de negócio, com um processo para você seguir. Então é como se você pegasse um atalho nessa jornada de empreender. Você consegue ter resultado muito mais rápido. Por isso, inclusive, que nós temos muitos licenciados que com menos de um ano já estão faturando valores que a gente mesmo demorou 3, 4 anos para estar faturando. Então consegue ter resultado muito mais rápido. E por que isso?
isso? Porque quando você está empreendendo, além de você muitas vezes não saber o caminho, né? Quando você empreende sozinho, você não tem alguém para você tirar dúvidas, para você consultar, a menos que você tenha algum amigo ali da área. Na licença da iNexus, você tem os nossos treinamentos, as nossas lives, as nossas mentorias e tem o suporte que sempre está ali disposto a te ajudar, agendando uma reunião com um especialista que pode tirar uma dúvida, te dar uma dica, pode te ajudar no atendimento daquele cliente. Então, além de você contar com um processo estruturado, com a questão dos cases também que a iNexus desenvolveu ao longo dos 9 anos, a gente sabe que isso é muito importante, porque muitas vezes, mais importante do que quem você é o que você fez, para quem você já fez, né? As empresas, elas se importam muito com isso. Então você consegue ter um resultado muito mais rápido com todo esse respaldo. Esses são, eu diria que são algumas das vantagens em ser um licenciado iNexus. A atuação, né, do licenciado de imediato é usar o nome da iNexus. Ou não, isso é opcional para ele. Mas é importante que ele use o nome iNexus para dar credibilidade, porque é uma marca forte, uma marca que tem 9 anos, né? E a gente tem bastante experiência, know-how, e é tudo isso que a gente entrega para o licenciado, para ele poder dar aí a credibilidade na hora de uma prospecção com o cliente. É importante também que na hora de ele receber os acessos, né? O acesso do EAD, né? Que isso ele vai usar muito. A parte do aprendizado dele, a hora que ele vai estudar ali para saber o que é a empresa, para saber usar as plataformas, né? Para também saber usar as ferramentas aí do marketing digital, como Photoshop, edição de imagens e vídeo, como atender um cliente. Então ele vai atuar muito usando isso também. Esse aprendizado vai de cada um, né? Isso pode demorar aí de imediato, né? No caso, ele entra como licenciado hoje e amanhã ele já pode sair prospectando um cliente, ou pode ser um pouco mais demorado. Isso depende de cada pessoa. Caso ele queira fazer toda a parte de estudo, em 2 dias ou ali em 1 mês ele pode estar fazendo esses estudos e a partir dali ele começar a prospecção. Então a atuação de cada um vai ser ali referente a cada pessoa, né? Isso vai de cada um nessa parte do aprendizado dela e de como ela quer, né, já de cara ali cair para o mercado para poder prospectar os seus clientes. Quando uma pessoa decide se tornar um licenciado da iNexus, ela recebe instantaneamente os acessos à nossa plataforma EAD. Ali dentro a gente tem mais de 100 horas de conteúdo para ele poder entender um pouco mais da área, para ele poder absorver um pouco da nossa experiência. Só que inicialmente a gente pede que o nosso licenciado faça apenas um treinamento inicial, que são 23 horas hoje. Esse treinamento eu digo que é como se fosse uma temporada de uma série da Netflix, então fica muito rápido e prático. O intuito desse treinamento é tornar um licenciado um especialista em todas as áreas? Não é. É dar uma noção abrangente para ele de tudo que ele pode fazer, das áreas específicas, principalmente da parte estratégica e comercial. Por que a gente pode fazer dessa maneira? Porque hoje a iNexus conta com mentorias, com lives semanais, a gente tem também o suporte que vai ajudar sempre o licenciado. O licenciado, ele pode optar como que ele quer atuar. Então o nosso modelo de negócio, ele é muito adaptável. Ele pode atuar ele fazendo 100% o operacional de todas as áreas. O que isso significa? Ele pode atuar ele mesmo fazendo o desenvolvimento de um site, ele mesmo fazendo a criação de uma arte, de uma gestão de tráfego. Quer dizer, ele pode vender para um cliente e ele mesmo fazer o operacional disso. Ou então, ele pode optar por terceirizar alguns serviços junto com a matriz. O licenciado, ele começou, fez os treinamentos, viu que ele não tem muita afinidade ali com a área de desenvolvimento, por exemplo, de sites. Ele não precisa deixar de atender um cliente que queira fazer isso. Ele pode terceirizar esse serviço com a matriz, ganhar uma margem de 30% até 50% daquela venda e continuar atendendo o cliente em outras áreas. Então, por isso que eu digo que o licenciado iNexus, ele pode atuar em todas as áreas da comunicação. Ele, vou fazer um jingle, por exemplo, uma música comercial, algo muito específico que nem todo mundo às vezes teria competência de fazer. Ele consegue fazer isso porque ele pode contar com essa opção de fazer terceirização com a matriz. E ele não precisa isso ser uma regra fixa, ele pode adaptar de acordo com cada projeto, de acordo com cada cliente. E no segundo momento, se ele quiser fazer ele mesmo operacional com a ajuda do nosso suporte, ele vai poder contar com a ajuda desse suporte para fazer isso também. Então o nosso licenciado opta
por fazer o seu modelo de licença da maneira que é melhor para ele, de acordo com a quantidade de horas que ele tem para desenvolver, e o nosso suporte vai auxiliando ele em todas essas etapas dessa transição de carreira que ele está fazendo ou dessa jornada empreendedora que ele decidiu tomar. Nós somos formatados em contrato como licença, para ter menos engessamento, não tem royalties, para ter menos burocracia. Oferecemos todo o apoio, ferramentas, mentorias, transferência de know-how, compartilhamento da marca, tudo bem parecido com uma franquia, até mesmo por isso que muitas pessoas confundem. Nós optamos por formatar o nosso modelo de negócio da iNexus em licenciamento e não franquia por conta de alguns detalhes e até mesmo por conta do feedback das pessoas para quem a gente estava negociando inicialmente. O modelo de franquia, ele é mais, vamos dizer, rígido. Então, um franqueado, se a nossa rede fosse uma franquia, ele não poderia atuar em outras áreas, né? Porque, segundo a lei da franquia, um franqueado não pode desenvolver atividades que a franqueadora não forneça o treinamento. E nós tínhamos muitas pessoas que tinham interesse em desenvolver a iNexus junto de outras áreas que não necessariamente eram as nossas áreas principais. Uma software house, uma empresa que vendia software, uma consultoria comercial, uma consultoria jurídica, uma consultoria contábil, por exemplo. E sendo um modelo de licença, a gente tem essa flexibilidade do licenciado poder tanto desenvolver os serviços que nós prestamos, os treinamentos, os serviços que a gente faz aqui na matriz, quanto atuar em outras áreas de serviço, que são áreas específicas dele, utilizando ali o nome da iNexus. A iNexus tem uma metodologia baseada em resultados. Somos empreendedores assim como você e usamos técnicas de escalabilidade para aumentar o resultado da nossa própria empresa, assim como de outros negócios que nós temos. Por isso sabemos as dores que você passa e ajudamos a você a como superá-las. A iNexus é uma agência que se preocupa muito com o resultado do seu cliente. A gente não está preocupado só em comunicar, só em fazer uma arte bonita, por exemplo. A gente está preocupado em desenvolver uma estratégia que vai utilizar a comunicação como um meio para atingir o resultado que o cliente quer. E muitas vezes a maior parte das agências que a gente vê no mercado não está preocupado com isso. Na maioria das vezes talvez estão preocupados com o BV que eles vão receber da mídia do que necessariamente com aquele resultado. E aí eles vão encaminhar um cliente para fazer uma ação em outdoor, uma ação numa TV, numa rádio, sendo que necessariamente isso não é o que traria mais resultado para o cliente. Mas isso é o que vai pagar um BV melhor para ele. E uma ação digital, por exemplo, onde você não tem esse repasse de comissões, de bonificação sobre valor, traria mais resultado para o cliente e muitas vezes a agência não encaminha o cliente dele para fazer isso, porque é algo que ele não tem um retorno ali desse investimento do cliente dele. Então a iNexus hoje se preocupa muito, no fim das contas, com o resultado que a gente consegue trazer para o cliente, em trabalhar uma estratégia eficaz, em trazer a ferramenta correta na hora certa para aquele cliente também. Eu acredito que seria isso um grande diferencial nosso, que é trabalhar com foco no resultado do cliente, porque no fim das contas nós usamos essa mesma estratégia para escalar o nosso negócio. Então a gente já tem essa experiência, nós não estamos falando sem conhecimento de causa, porque nós utilizamos essa mesma estratégia para escalar nossa própria agência, outros negócios nossos também. Nosso suporte é o grande diferencial das demais redes. Nós trabalhamos com um modelo de consultoria com especialistas sem nenhum tipo de limitação. Então qualquer dúvida que você tiver, você será atendido por um especialista que atua com isso no dia a dia e vai poder te ajudar remotamente, acessando sua tela e guiando o seu passo a passo. A gente tem um departamento de suporte para tirar dúvidas imediatas dos nossos licenciados, para ajudar eles no processo ali da sua licença também. Hoje a gente tem um sistema onde o licenciado ele abre um painel, onde ele abre chamados descrevendo qual que é a necessidade dele, o que ele precisa de ajuda. Isso tudo fica documentado. Nós temos um prazo de até 24 horas para responder esse chamado, o que, na minha opinião, já é muito melhor que grandes empresas, né? Um Google, Facebook, por exemplo, para dar uma resposta, às vezes demora até 3 dias úteis. Caso não seja uma dúvida que é possível de ser respondida através de um texto, de uma explicação, ou algo que a gente já tenha documentado num treinamento, por exemplo, o nosso licenciado ele abre uma consultoria com um especialista de área. Então ele vai agendar você junto com uma
uma pessoa que vive todos os dias aquela necessidade que você tem. Então, suponhamos que você tenha a necessidade de uma ajuda para fazer um fechamento de uma venda. A gente vai abrir uma call junto com um vendedor nosso que todos os dias vende, atende clientes, e ele vai te auxiliar nesse ponto. Suponhamos que você tenha necessidade de uma ajuda para desenvolver um site, por exemplo. Vai ser aberta uma reunião junto com um desenvolvedor nosso que vai fazer junto com você, acessando sua tela, compartilhando sua tela. É assim que funciona hoje o nosso suporte. Hoje o nosso modelo de negócio para um licenciamento de 3 anos tem um valor de R$ 14.900, o que para muitas pessoas pode até parecer um valor alto hoje. Mas quando a gente coloca em valores do mercado, tudo que a gente fornece para o licenciado, os materiais, as ferramentas, tudo que ele deixa de investir quando ele se torna um licenciado na iNexus, se torna um valor muito acessível, né? Porque é muito menor que o valor de mercado, que hoje seria na casa de uns R$100 mil praticamente. E além disso, ele só precisa ter um computador, um celular, conexão com a internet, que acredito que a maioria das pessoas hoje tem lá um computador, um celular, essa conexão com a internet. Então são outros investimentos que ele teria que fazer. E por último, mas não menos importante, na verdade o mais importante, precisa ter muita vontade de querer ter resultado, de querer empreender, de querer fazer acontecer. Senão não adianta nada ele investir, ele ter o computador, ter o celular, ter tudo e não ter essa vontade de ter o resultado. Por isso que o nosso payback médio hoje dos nossos licenciados fica na casa dos 6 meses. Mas a gente tem licenciados que se excedem, tem resultado muito mais rápido, conseguem ter seu payback de uma maneira muito mais ágil. Por quê? Porque eles estão se dedicando de verdade, de coração, para conseguir ter esse resultado de uma maneira mais rápida, seguindo o nosso plano de negócio, contando com o nosso apoio, sim, mas também fazendo a sua parte. A partir do momento que você entendeu a nossa apresentação, que você entendeu que esse modelo de negócio ele é para você, que é o que você estava procurando, a gente vai te encaminhar um contrato via link, você vai ler os termos desse contrato, pode tirar suas dúvidas e faz a assinatura de maneira digital. Você fez a assinatura do contrato, realizou o pagamento conforme o acordado, instantaneamente você já recebe os seus primeiros acessos, que são os acessos do seu e-mail comercial e o acesso da nossa plataforma EAD. Nosso time de sucesso vai agendar uma reunião com você para que a gente faça uma apresentação de kick-off, para que você conheça tudo que você vai receber, todos os materiais, onde estão todos os seus acessos. E dali para frente, é só sucesso, é só ter resultado, prospectar cliente, vender, alcançar seus sonhos e realizar tudo aquilo que você quer.